Oi, gente. Boa noite. Boa tarde e boa noite, né? Ainda está claro, né? Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus os abençoe, nos ilumine e nos ampare, tá bom? A gente sempre começa dando os nossos recados, né? Então a gente pede para as pessoas desligarem o celular, né? Manter o silêncio, principalmente depois das tarefas, porque aí a gente começa as nossas atividades de passe, né? Aí tem logo ali na frente tem a área de convivência, para a gente se confraternizar. Nós lembramos também que temos as nossas caixas de vibrações, né? Então as pessoas que queiram, né, ajudar alguém, algum ente querido, é só escrever o nome, mentalizando, obviamente, a pessoa, porque a espiritualidade, ela identifica essa pessoa e ela é atendida nas suas necessidades onde quer que ela se encontre, encarnado ou desencarnado, tá bom? E temos também a nossa caixa de sugestão. Se a pessoa quiser também dar alguma sugestão ou crítica, sinta-se à vontade, tá bom? Nesse mês de fevereiro, nós iniciamos os cursos da casa, mas ainda dá tempo de se inscrever, né? Nós temos o primeiro ano do curso Estudando o Espiritismo todas as quartas-feiras, de forma online, às 20 horas. E o estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec, também online, das 9 às 10 horas, aos domingos de forma quinzenal, né? Aí quem tiver interesse, por favor, dirija-se à secretaria, tá bom? A gente sempre lê também uma psicografia recebida aqui na casa, e eu vou ler uma e peço a atenção de todos, tá bom? O título é Reflexões Possíveis. O maior tesouro na Terra é o conhecimento. Usar a razão, o raciocínio, refletir e poder nos conduzir segundo nossas convicções. Valores essencialmente frágeis são sempre valorizados pela multidão. O corpo rígido, a beleza harmônica, a fortuna, o poder, e embriagados por valores vazios de provimento, colecionamos fracassos, vazios e tristezas. Nosso sensório físico procura apenas o que vê, esquecendo do mais importante, o que é invisível aos olhos, o sentimento, a inteligência e as virtudes. Enquanto preferirmos a ilusão ao que é real, não enxergaremos o que é útil, o belo, o correto. De tudo que nos é lícito, prefiramos o indispensável, o amor, o saber, a vida bem vivida no bem, deixando de lado as pedras de tropeço que dificultam nossos caminhos. A gente vive uma vida muito sensorial, né? A gente precisa olhar, ouvir, pegar, né? Para viver uma vida mais de sentimento, mais transcendente, realmente requer uma atenção um pouquinho maior, né? Eu vou dar início à nossa palestra, mas antes eu vou fazer uma rápida oração, que a gente sempre costuma fazer uma oração antes das nossas palestras, e aí eu peço a atenção de todos, por favor. Procuremos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Deus de eterna bondade, Jesus, grande médico das nossas almas e mestre das nossas vidas, eu e meus irmãos, Senhor, elevamos o nosso pensamento até a Tua presença, com um profundo agradecimento pelo momento que o Senhor nos proporciona dessa confraternização espiritual. Neste momento, Senhor, procuramos aprender para melhor servir. Portanto, abençoe esse nosso encontro e nos envolva com a sua paz. Graças a Deus. Bom, gente, nós temos
nós praticamos um evangelho no lar, né? Aliás, todos estão convidados, né? Todos os domingos às 8h30. E domingo passado foi-me dado a tarefa de eu falar sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, como esse assunto ainda está quente na minha cabeça, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, nessa introdução que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala do objetivo, da autoridade da doutrina espírita, ele dá algumas notícias históricas, fala sobre Sócrates e Platão. Depois eu vou falar um pouco também sobre o Espiritismo, né? Ele está equilibrado no tripé de ciência, filosofia e religião, e sobre a importância, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações sobre a biografia de Kardec, que é interessante, né? A gente tem a alcunha de ser espírita kardecistas, né? Então esse é o período que nos deram. Então é importante a gente saber quem foi Kardec. Kardec, ele foi educado por um grande pedagogo, né? Pestalozzi, na Suíça. E já aos 14 anos, Pestalozzi, ele ia cuidar tinha muita criança na rua, né? Então Pestalozzi saía para cuidar dessas crianças. E ele deixava justamente Kardec aos 14 anos para substituir ele, né? Depois, mais para frente, ele se tornou bacharel em ciências e letras, e ele falava e escrevia em 6 idiomas: francês, ele era francês, alemão, inglês, espanhol, italiano e holandês. Aos 20 anos, ele já publicou seu primeiro livro sobre aritmética. Depois ele escreveu Plano para a Melhoria da Escola Pública, Plano de uma Escola Graduada, Memórias sobre a Instituição Pública, Gramática Francesa Clássica e Sistema de Estudo, né, de acordo com a real necessidade. Ou seja, Kardec era um educador por excelência, né? Tanto que ele fundou o Instituto Rivail, né, que tem o nome dele. Mas é interessante, ele tinha também uma atividade curiosa, ele era contador. Ele fazia a contabilidade de 3 empresas, né? Ele fazia a tradução de obras clássicas, do alemão para o inglês, era professor no Liceu Polimático e dava... No tempo livre, né, eu imagino que nem tinha tempo livre, mas quando tinha, ele dava aulas gratuitas sobre química, física, astronomia, etc. E mesmo não sendo médico, estudava fisiologia, anatomia e magnetismo. E foi aí nesse momento que ele se interessou pelos fenômenos das mesas girantes, né? Quem puder assistir o filme O Ilusionista, assista, que esse filme foi feito mais ou menos nessa época, para entender de que esses fenômenos das mesas girantes era muito teatral e chamava a atenção dos públicos. Foi nisso que Kardec ele se interessou, né? Mas depois, quando ele realmente começou a imaginar de que tinha uma inteligência por trás daqueles fenômenos, aí ele foi mais a fundo e aí ele começou a obter respostas para as suas perguntas, né? Ele formulava perguntas, e é interessante porque, sendo um poliglota, ele formulava perguntas em línguas diferentes, em países diferentes, em médios diferentes, e a resposta chegava para ele, às vezes com o envelope lacrado, né? Depois ele teve a participação mais efetiva e ostensiva das médios Juliette, Carolina Butan e Jafé, né? E médios de outros países também. Mas ele começou a mexer com a vaidade dos intelectuais da época, e ele passou por uma sabatina. E eu achei muito interessante o momento em que ele foi questionado por um intelectual arrogante da época. E eu vou ler na íntegra o que está escrito, né, no livro. Isso aí está escrito no livro O que é o Espiritismo. Aí diz a pessoa, né, que o confrontava: se o senhor chegar a me convencer, eu,
que sou um conhecido antagonista das suas ideias, isto constituiria um milagre favorável à sua causa. Kardec responde: lamento, mas eu não possuo o dom de fazer milagres. Se o senhor pensa que 2 sessões serão suficientes para convencê-lo, isso seria um prodígio, pois foi-me preciso mais de 1 ano de trabalhos intensos para convencer a mim mesmo. Então, ou seja, Kardec também teve uma intensa luta para se autoconvencer, né? Mas é importante a gente lembrar que ao lado, nunca atrás, tá, gente? Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Então ele foi casado com a Amélie Gabrielle Baudet, que também era professora e artista, né, minha colega, e ela publicou 2 livros, Contos Primaveris e Noções de Desenho. O casal não teve filhos, mas eles adotaram uma criança, mas essa criança morreu com pouca idade. Eles sofreram muito também, né? As pesquisas que eu fiz foi difícil. E quais são as frases mais conhecidas de Kardec, né? Bom, uma é o lema do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Depois ele diz: trabalho, solidariedade e tolerância. Nascer, morrer, nascer e progredir sempre. Tal é a lei. Fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, é interessante, né? Porque Kardec, ele, como disse Camille Flammarion, né, que foi um renomado astrônomo e divulgador científico, um pesquisador científico da época, né? No velório de Kardec, ele falou assim: ele foi o bom senso encarnado. Então, eu acho interessante a gente falar um pouco de Kardec, porque pessoas de outras designações religiosas, eles falam assim: a Bíblia dos Espíritas, né? Como se o nosso Evangelho fosse só a nossa Bíblia. E não é assim, né? Então tem por trás um grande educador, né? Um pedagogo, um poliglota, que fez estudos muito aprofundados, né? E para trazer esse código de ética e de moral. Claro que o Evangelho de Jesus é muito extenso, tem mais de 30 parábolas, mais de 60 ensinos. Então, se Kardec tivesse pego todo o Evangelho de Jesus, nas suas 30 parábolas, mais de 60 ensinos, e tivesse feito como ele fez no próprio Evangelho, colocado lá a opinião dos espíritos da codificação, Erasto, Féreno, Santo Agostinho, etc., e ele próprio, a gente teria o Evangelho segundo o Espiritismo em fascículos, né? Então ele não teve, obviamente, tempo, mas o que ele nos trouxe, principalmente nas interpretações do Evangelho de Mateus, com os espíritos da codificação, já é o suficiente, né, para a gente esgotar uma existência inteira e não aprender tudo. Porque as lições de Jesus é como se fosse uma espiral, né? A gente vai se abrindo, vai sempre dando novas interpretações e nunca se encerra. Por isso que Jesus era mestre, né? Agora, entrando propriamente dito na introdução, como eu disse, Kardec ele divide a introdução em 4 tópicos. Então ele começa a falar sobre o objetivo, né? Que era focar na parte moral dos ensinos de Jesus, por ser uma regra de conduta indispensável para a felicidade, né, e evolução humana. Eu costumo dizer, né, que o Evangelho de Jesus ela transcende o ponto de vista religioso. Ele é de saúde pública, né? Porque as lições de Jesus interiorizadas e vividas na prática, ela, além de contribuir para a nossa saúde pessoal, ela também contribui para a harmonização planetária, né? Então é menos suicídio, menos guerra, menos latrocínio, menos divórcio, menos tudo, né? Então Jesus realmente ele é o nosso oficial de justiça divina,
e é um grande terapeuta espiritual planetário, na minha humilde concepção, né? Depois ele fala da autoridade da doutrina espírita, porque não se baseia na opinião de um único homem ou espírito, mas na orientação de vários espíritos e médios diferentes em várias partes do mundo. É como eu disse, né? Naquela época não tinha WhatsApp, né? Então ele escrevia, ia de navio de barco para um país, às vezes chegava a resposta por outro país, e outra língua. Então eu fico imaginando o trabalho, a paciência que ele teve, né? De codificar tudo isso e o tempo que demorava. E como diz aqui no texto, né? Que não se baseia na opinião de um único homem. Então, por exemplo, o budismo, né? Que tem o seu grande líder, que é o Buda, Siddhartha Gautama, né? Ele tem o livro Tripitaka, né? Que é o livro sagrado deles. Para citar outro, nós temos o judaísmo, né? Trazido por Abraão, que tem a Torá, que é um livro sagrado, né? Agora, a doutrina espírita não. Ela veio, as informações vieram de formas múltiplas, de lugares diferentes, por idiomas diferentes, por pessoas, países diferentes, né? Então essa é a grande autoridade da nossa fé, né? Que dá a sua legitimidade. Depois ele fala das notícias históricas, né? E aí nesse trecho Kardec explica quem eram os fariseus, saduceus, essênios, publicanos, para a gente entender o contexto da época que Jesus vivia, né? Então os fariseus eram muito influentes, eram um grupo religioso, né? E político de judeus conhecidos pelo seu rigor nas leis mosaicas. Nós temos duas grandes figuras na Bíblia de fariseus, que era Nicodemos, né? Esse vai na calada da noite com medo de ser pego por todo mundo para inquirir Jesus, né? E o próprio Paulo de Tarso, né? Que ele foi um grande perseguidor de Jesus, até ele literalmente cair do cavalo quando encontrou com ele nas portas de Damasco, né? Depois ele fala dos saduceus, eram sacerdotes, aristocráticos, politicamente influentes, ricos, conservadores, que era a elite dominante que colaborava com Roma, né? Fala dos publicanos, que eram cobradores de impostos judeus, eram odiados, considerados desonestos, traidores. Acho que o único desses que Kardec cita nesse trecho, que destoa um pouco deles, são os essênios, que era a seita judaica, um rigor na pureza ritual, mas se separaram do judaísmo, protestando contra Jerusalém, viviam no deserto de forma comunitária. Eu pesquisei na internet, ainda existe, os essênios ainda existem, uma seita que ainda permanece, interessante. Depois ele fala de Sócrates e Platão, que foram os precursores das ideias cristãs. Aí alguém pode falar, nossa, precursores, né? Mas foram mesmo. No livro dos Espíritos, no começo, logo na parte do Prolegômenos, onde os Espíritos fazem a advertência a Kardec, nas minhas palavras, ele fala, olha, vai ser difícil, você vai ser confrontado, você vai ser traído, fica tranquilo, nós vamos estar com você. Basicamente foi isso o texto que estava lá, né? Nesse trecho do Prolegômenos. E quem que assina lá, no final desse texto Prolegômenos, né? João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg e tem um etc aí no final ainda. Eu falei, nossa, é muita gente, né? Interessante, né? Muito interessante. Então Sócrates a gente sabe, né? Sócrates ele é o pai da filosofia ocidental, né? O método da maiêutica, né? Encontrar a verdade dentro de si, né? Ele dizia que a função dele não era ensinar, mas ajudar as pessoas a dar à luz as suas próprias ideias. Aí ele faz alusão à mãe dele, que era parteira, né? Então ele queria que as pessoas fossem parteiros de si mesmo nas suas ideias, né? E as frases mais famosas de Sócrates é aquela: só sei que nada sei, conhece-te a ti mesmo, e uma vida não vale a pena, uma vida não pensada não vale a pena ser vivida. E Platão, que foi um discípulo de Sócrates, né? Porque Sócrates não deixou nada escrito, né? Ele
E ele conversava com os alunos, entre aspas, dele, né? Porque ele mesmo falou que não era professor, em praça pública, conversando, tanto que ele foi considerado alguém que estava pervertendo a juventude e foi condenado a tomar cicuta, né? E isso mexeu profundamente com Platão, né? Platão se retirou, foi viajar e tal, depois foi preso, foi vendido como escravo, aí depois alguém que conheceu comprou a liberdade dele, aí ele foi libertado, depois ele voltou e aí ele realmente fundou a academia, né? A primeira instituição de ensino superior. Por isso que a gente fala, qual é a sua formação acadêmica, né? Então é daí que vem a academia. Interessante, né? Saber disso aí também. Quem tem curso superior tem Sócrates como seu padrinho, né? E aí ele escreveu a República, que se pressupõe que é um diálogo que ele tem com Sócrates, né? Trazendo uma sociedade perfeita, né? Eu ganhei esse livro de um amigo meu que é tradutor de filosofia, tem esse livro. E depois ele fala também sobre o mito da caverna, que eu acho muito, muito, muito interessante, né? Muito interessante. E eu acho que quando eu ouço o mito da caverna, eu lembro muito do Espiritismo, sabia? Porque no mito da caverna ele conta que é um grupo de pessoas que estavam numa caverna, que aí vinha uma luz de fora e eles viam sombra, eles achavam que aquele mundo era o real. Quando alguém finalmente sai da caverna, vê, que se deslumbra com o que vê, porque depois que passou aquela ofuscação da claridade, ele fica encantado, volta e ele quer falar para todo mundo o que ele viu, e todo mundo acha que ele é louco. Quando, vou fazer aqui, puxar a brasa para a sardinha dos espíritos, né? Quando a gente começa a falar sobre reuniões mediúnicas, o que a gente aprende, o que a gente ouve dos espíritos, essa coisa que nos trazem, causa um certo estranhamento com as pessoas que não têm familiaridade com a doutrina espírita. Aí eles acham que a gente é meio esquisito, né? E esse cara não sei não. Hoje acho que talvez nem tanto, depois de tanto filme, novela e etc. que apareceu espírita, mas no começo eu sei que a gente tinha um certo receio até de se revelar espírita, né? Bom, aí eu acho que encerrei, né, de uma forma bem resumida, o que Kardec fala no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, eu entendo, né, que a nossa fé ela é baseada num tripé da ciência, filosofia e religião. E ainda você está Kardec, né, porque ele fala que a ciência, não essa ciência formal que a gente tem, que precisa de comprovação e etc., né? Ele fala que a natureza, traz a natureza e a origem dos espíritos é suas relações com o mundo corporal, né? Eu entendo que hoje, no mundo atual, eu acho que a fé espírita é muito psicológica, né? Tanto que o Jornal Espírita, o título original era Revista de Estudos Psicológicos, né? Então eu acho que sim, do ponto de vista da psicologia, eu acho que a doutrina espírita ela pode ser considerada também uma coisa alinhada com a ciência, porque ela explica, né, os desafios internos, né? Ela traz uma forte contribuição sobre aquilo que a psicologia procura contribuir, ajudando as pessoas a elaborarem depressão, ansiedade, culpa, medo, raiva, sentimento de inconformação e etc. A doutrina espírita nos ajuda nesse sentido. Então eu acho que do ponto de vista da ciência ela traz uma contribuição. Da filosofia, por quê? Porque ela investiga questões morais, como essas que eu falei do Evangelho, né? O Evangelho é perdão, paciência, fraternidade, solidariedade, né? Isso são questões morais. E existenciais da própria filosofia, né? A filosofia é amor da sabedoria, né? Então é de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Então, do ponto de vista filosófico também, porque faz com que a gente seja questionador. Nós somos uma fé literária. A fé espírita é uma fé de muitos livros, só o Chico foi mais de 400 livros. Isso significa o quê? Que o espírita ele é um questionador, ele é um buscador. Isso é filosófico, certo? E por que religião?
ele promove a união do homem com Deus, né? Aspecto moral dos ensinos de Jesus, a imortalidade da alma, na reencarnação, na causa e efeito, que é o perfil da doutrina espírita, né? Esse é o aspecto religioso da doutrina espírita. Então ela transcende, né? O espírita, ele não fala eu acredito em Deus. O espírita fala eu sei que Deus existe, eu sei que eu sou imortal, eu sei que eu tenho um mentor, eu sei que as pessoas que eu amo, que já morreram, estão vivas do outro lado da vida. Não é uma convicção. Isso é profundamente religioso e transcendente, né? E agora, qual seria então a importância do Evangelho segundo o Espiritismo? Quando eu entrei na doutrina espírita, a gente falava muito em reforma íntima. Nossa, como eu vi, reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. E realmente não tem como. É como se você entrasse e tivesse um espelho metafórico e aos poucos você vai se vendo, né? Você vai percebendo que você não é tão bonzinho quanto você acha que é, né? Que tem aspectos sutis que você dissimula, mas existe de vaidade, de egoísmo, de arrogância, personalismo, e que você sabe que você não consegue esconder de Deus, né? Então, eu tenho uma amiga que falava assim, eu não gosto de ser espírita, espírita quer que a gente seja perfeito, eu não consigo ser perfeito, né? Porque realmente incomoda um pouco, né? Então ela promove a evolução espiritual, né? Eu estou convicto que ela contribui para que eu tenha um equilíbrio na presente existência e me garante um futuro melhor, né? Mas uma felicidade já, agora, não quando Jesus voltar, porque Jesus está aqui, né? Então, ao elevar o meu pensamento, a minha frequência, numa prece, num vínculo consciente com Deus, eu me harmonizo, eu abaixo meu cortisol, minha adrenalina, minha respiração fica mais tranquila. Isso não é um estado de felicidade? Isso é um estado de felicidade que é possível, eu me auto-atribuir, né? Então, eu acho que essa é um grande benefício. Depois, o autoconhecimento, como eu disse, né? A consciência das más inclinações, a melhoria contínua no pensar, no agir e não falar, né? Quando a gente atinge um determinado nível de consciência, eu vejo, por exemplo, que eu, fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu sei que eu estou melhor do que 5, 10 anos atrás. E certamente eu vou estar melhor daqui 5, 10, 15, 20 anos para frente. Porém, os meus referenciais vão mudando, né? E aí, quando eu me ver lá na frente, eu vou perceber de que ainda preciso muito a ser melhorado, né? Se o próprio Chico Xavier admitia que veio de um umbral, né? Ele assinava Cisco Xavier, então a gente vai percebendo, a gente vai tendo uma noção mais clara da nossa pequenez, do muito que precisa ser feito. Claro, a gente admite que um grande progresso houve, mas que muito ainda precisa ser feito. Isso abaixa a nossa bola, né? Dá uma noção de limite, uma humildade um pouco mais legítima. E a vivência da caridade e do amor, né? Porque ao estar aqui, ouvindo palestra, fazendo passes, lendo livros, interagindo com as pessoas, a gente vai reunindo dentro da gente um repertório de informações e vivências que não tem como não haver uma transformação melhor, né? E você passa a ser mais caridoso, mais paciente, mais solidário, né? Mais empático, né? Então realmente isso acaba nos ajudando. A gente sempre fala da importância do Evangelho no lar, porque, sabe, depois de tudo que eu trouxe aqui, né? Trazendo o perfil do codificador, que era um educador por excelência, os perrengues que ele passou, né? Depois eu trazendo a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, as referências históricas que ele trouxe, ele citando Sócrates e Platão, né? Que estão inclusive na própria codificação, né? E falando também sobre a nossa fé que está equilibrada no tripé ciência, filosofia e religião, e a importância do Evangelho.
sobre esses aspectos que eu falei, reforma íntima, autoconhecimento e vivência da caridade e do amor, não tem como a gente não estar sempre recomendando para que se faça o Evangelho no lar, né? O Evangelho no lar, ele é um pequeno ritual. A gente fala que o Espiritismo não tem ritual, mas não deixa de ser um pequeno ritual isso que a gente faz, porque a gente, se nos reunimos, né, colocamos uma jarra, um copo com água, uns copinhos para a água ser fluidificada, a gente lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou das outras lições que Emmanuel completou do Evangelho de Jesus, trazidas no Vinha de Luz, Pão Nosso e Fonte Viva, né? Principalmente nas lições de Paulo de Tarso, ou Minutos de Sabedoria, não importa. Fazemos uma prece, um comentário, encerramos com outra prece, lemos, tomamos aquela água. Isso contribui muito para a harmonização do lar, para a diminuição de conflitos, porque todo lar tem problema, né? Todo lar tem problema. É claro que ninguém vai colocar no Facebook, no Instagram, os perrengues que tem em casa. A gente só coloca coisa boa, só. Mas todo mundo tem perrengue. Então ajuda na harmonização, na tranquilização, né? E como a família é a célula da sociedade, numa progressão geométrica vai contribuir, né? E os bons espíritos nos dizem para que a gente procure fazer isso sempre num horário estabelecido, porque aí os mentores, que têm outras responsabilidades, eles assumem o compromisso de higienizar, orientar talvez um desafeto seu, desencarnado, que a gente acha que não tem, né? A gente acha que foi em outra encarnação, foi rei, rainha, príncipe. A gente fez muita coisa feia. E aí eles são esclarecidos, né? Eu vou até encerrar contando a seguinte história que eu vi numa palestra do Divaldo, né? O Divaldo conta que o Chico Xavier, na sua juventude, né? Ele, na cidade de Pedro Leopoldo, um moço foi assassinado. E houve uma grande comoção porque ela era filho único de uma viúva. E o Chico Xavier tentou lá ajudar, aí apareceu um espírito, porque o Chico Xavier ele tinha essa dupla vista, ele interagia com as pessoas encarnadas e desencarnadas. E uma moça, uma moça desencarnada da cidade falou: ô Chico, vai lá na casa de fulana, faz o evangelho lá com ela. Eu falei: tá bom. Aí ele foi lá: Chico, então, eu vim aqui, eu queria fazer um evangelho na sua casa, posso? Nossa, claro. Então vamos combinar. E aí às 8 horas da noite, presumivelmente, ele foi lá, né? Acompanhado de mais 2 pessoas e tal. Aí a moça, muito simples, a senhora lá colocou lá a jarrinha com água, copo. Aí ele pegou o evangelho e deu para a senhora, né? E falou assim: abre numa, aleatoriamente. Aí ela abriu, caiu lá: perdão das ofensas. Aí foi um impacto, né? Ela já ficou emocionada, né? Porque já lembrou do filho dela que foi assassinado. Só que quando o Chico pegou o evangelho e ia ler, alguém bateu na porta. Aí eles se olharam, ela pediu licença, foi lá, era uma pessoa em situação de rua, né? Ela falou: senhora, eu estou muito necessitado, estou passando fome, a senhora não pode me dar alguma coisa para comer? Aí falou assim: olha, moço, nós vamos começar agora o evangelho no lar. Você não quer participar? Assim que a gente terminar, eu dou alguma coisa para você comer. Aí ele ficou meio sem graça, não entendeu nada o que era aquilo. Entrou, ficou num cantinho. Aí o Chico Xavier leu a lição, fez os comentários. Aí a mulher, muito emocionada, porque ele pediu para que ela falasse alguma coisa, ela falou mais ou menos assim, o Divaldo falando, que ela não entendia por que o filho dela foi tirado, porque a gente nunca espera enterrar um filho, né? Ainda mais filho único, partindo de uma forma tão violenta. Mas Deus está na direção de tudo, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele não ia errar comigo, então alguma razão tem. Então eu perdoo do fundo do coração essa pessoa que fez mal a esse filho. E digo mais, eu tenho ele na conta de um filho. Aí o rapaz que estava ali no canto com os olhos arregalados falou assim: a senhora é a mãe do morto? Falou: sou. Aí ele caiu de joelho e falou: me perdoa, fui eu que matei o seu filho. Para mim foi muito
muito impactante. Não imaginava que fosse parar aqui e ter o perdão da senhora. Pode ficar tranquilo. Saindo daqui eu vou me entregar para a polícia. E saiu, foi se entregar para a polícia. Essa história, claro que eu reduzi bem, contado na voz de Divaldo, é muito tocante. Mas eu não tenho dúvida, e quando a gente vem aqui na Casa Espírita, participa de uma palestra, ou a gente faz o evangelho o evangelho lá na nossa casa, eu acho que nuvenzinhas que estariam trovejando na nossa cabeça são tiradas. E certamente a gente está contribuindo para a nossa pacificação, para a nossa harmonização e para também ajudar irmãos nossos desencarnados que vieram cobrar o mal que nós fizemos a eles. Tá bom, gente? Eu agradeço a paciência que todos tiveram comigo. E agora eu vou fazer uma oração de encerramento e vou pedir para que todos me acompanhem, por favor. Vamos nos tranquilizar, respirar fundo. Vamos mentalizar a figura de nosso Redentor, nosso Senhor Jesus. Pensemos em Deus. Deus de eterna bondade, em prece de louvor e de agradecimento, eu e meus irmãos aqui, encarnados e desencarnados, espiritualmente ajoelhados diante de Ti, queremos Te agradecer por tudo. Primeiramente, queremos agradecer por o Senhor ter nos dado a nossa individualidade, o mistério do nosso próprio eu, que se perde na noite do tempo, em grandes fases evolutivas, até a fase humana, onde viemos experimentando incontáveis encarnações, incontáveis corpos, incontáveis pais e mães, incontáveis reencarnes e desencarnes até o presente momento, onde começamos a ter um pouco da nossa consciência, da nossa pequenez. Queremos Te agradecer na presente encarnação o corpo biológico, essa ferramenta maravilhosa que o Senhor nos proporciona, garantindo a nossa interatividade nesse momento evolutivo. Queremos Te agradecer o conjunto dos nossos amigos que nos toleram as nossas falhas e defeitos. Queremos Te agradecer a fé que abraçamos, que está salvando a nossa encarnação. Queremos Te agradecer até os nossos problemas, nossos desafios pessoais, onde vamos nos redimindo de erros do passado e vamos desenvolvendo paciência, tolerância, superação. Queremos Te agradecer por nosso Redentor, nosso Senhor Jesus, que deixou uma trajetória iluminada em direção até Ti. Mas apesar de gratos por tudo e por tanto, pedimos humildemente, Senhor, perdão pelos nossos momentos de impaciência e de irritabilidade, pelas nossas fraquezas. Pedir para que essas nossas vibrações nesse momento sejam levadas a muitos irmãos nossos que estão sofrendo nesse momento, nas cadeias públicas, nos corredores dos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, onde quer que haja um irmão anônimo sofrendo nesse momento, que a Tua misericórdia os alcance, Senhor. Pedimos para que abençoe também as atividades de paz que irão seguir a partir de agora e nos dispensem em Sua paz. Que assim seja. Graças a Deus.